Satsang 1. Espanha, Casa de Vida Chantilly Lara, quarta-feira, 29 de julho de 2020. Olá a todos. Então aí está. Então o objetivo deste satsang é uma troca, se assim posso dizer, sobre a pedagogia de Ágape. Deixo claro que não se trata de um ensino novo, não há mais ensino, mas sim para te levar a compreender, de uma forma muito simples, como se colocar-se naturalmente neste estado de transparência, de acolhimento, e gosto muito dessa expressão, indiferença divina, onde de fato você não é mais apenas sua vida, mas a vida. Este é um momento em que você não expressa mais nenhuma resistência, nenhum sofrimento de qualquer espécie. Este é um momento em que você está disponível e este é um momento em que você se reconhece, além de toda a memória, além de tudo conhecido. Nesse estado natural, há o que chamo de vazio, um grande silêncio onde, de fato, você não resiste a nada que é, o que chamamos, há 2 ou 3 anos, o sacrifício, a ressurreição, e que ainda são palavras muito conotadas em relação à história. A verdadeira liberdade quando você a encontra, quando ela o toca, isso não pode deixar dúvidas. Não é à toa que foi chamado de estado natural. É um estado em que não pode mais haver qualquer predação, ligada à história, à alma, ao karma, que sempre terá a ver com a ilusão da pessoa. A verdadeira liberdade é quando você descobre, de maneira cada vez mais habitual e normal, que não pode mais haver nenhum estado emocional, preocupação mental ou qualquer outra coisa. Não pode mais haver projeção em futuro. Este é um momento em que você descobre, em seu corpo sutil, que tudo está perfeitamente calmo, que nada, absolutamente nada, pode tirá-lo desse estado. É algo que se estabelece, ou muito brutalmente, mas na maioria das vezes, que se vai resolver em poucas semanas ou em alguns meses, e de uma forma cada vez mais simples. A dificuldade, de alguma forma, hoje é aceitar essa simplicidade, o que chamamos na época de os 4 pilares do coração, e não há nada melhor do que o que você está vivenciando. Agora no seu corpo, com seu marido, com seus filhos, com seu trabalho se você estiver trabalhando. Tudo é um pretexto e tudo é uma oportunidade para permitir que viva. Aqueles que viveram isso nos dizem o tempo todo: somos anteriores à forma, somos anteriores à consciência, somos pura beatitude e pura felicidade, e hoje especialmente não há necessidade de preparação. Em outras palavras, aceite a evidência que é desconhecida para você, e nesse momento você será a evidência. É realmente o estado natural, enquanto você acreditar hoje ainda estar dependente de sua história, de sua infância ou de seus traumas, de suas feridas, você não é livre, porque você é arrastado por todos os mecanismos que todos nós conhecemos, não só da personalidade, mas também da predação da alma, que te impede de viver a verdade. Em outras palavras, hoje, eu não poderia ter dito isso há 5 anos, 6 anos. Ser livre hoje é ser livre de tudo que se conhece, de toda a vontade e de toda a intenção. O que chamamos de acolhimento, a aceitação agora está acessível. O único obstáculo é quando você ainda acredita que é aquele personagem, aquela história, ou mesmo uma energia, vibração ou forma. Você é o tempo zero, você é a totalidade do sonho. Você é tanto a criança que morre de fome quanto o santo, o assassino, o arconte e a mãe geneticista. Lembre-se de que a compreensão de Ágape não pode ser intelectual. Atenção, não estamos em conceitos, por exemplo, mesmo quando falamos durante anos de ser e não ser, o que foi educativo, por exemplo, nas canalizações do BD. Hoje tudo isso está desatualizado, porque fundamentalmente, não há ser e não ser, ainda é colocar limites, colocar barreiras, colocar formas.
E quando você adota o que a gente vai desenvolver com as suas perguntas, o que eu tenho a dizer com a Elisa, como disse o Osho, quanto mais preguiçoso você é, e eu não falo na sua vida, se você tem trabalho, tem que ser feito, mas essa preguiça, essa tranquilidade, é a melhor oportunidade de deixar o que sempre foi. Claro, pude desenvolver, na minha experiência pessoal, e também outros irmãos e irmãs, claro, tudo que se relaciona com os aspectos multidimensionais, porque tive a oportunidade, sem finalmente pedir, de penetrar todos os planos dimensionais, para penetrar todos os arquétipos que canalizei por anos, pelo caminho, mas hoje posso dizer a vocês, não há ninguém, não há mais arquétipos que Jean-Luc Ayon, que diabo, que Deus. Existe apenas ágape. É o fim da busca e a descoberta da evidência. Claro, enquanto não for vivido, não temos meios. Nós, aqueles que o vivemos, podemos dar referenciais, mas nenhum conceito, enquanto não for vivido, hoje, em 2020. Os aspectos vibratórios que constituímos, para quem seguiu a outras dimensões nos seus primórdios, hoje são um obstáculo. O que nos permitiu tocar o supramental, a abertura dos chakras, das portas, das estrelas, hoje é um peso desnecessário. A evidência, ágape, não pode ser obstruída por nenhum conceito, passado ou futuro. Mantenha esses aspectos para sua vida linear como um personagem, mas nós realmente somos anteriores a tudo isso. A melhor imagem que posso dar é em relação à minha experiência, em certos estados que qualificamos como místicos. Quando você está no ágape, quando você experimentou isso, você vê claramente a cena teatral deste mundo. Mas também o palco do teatro de todas as dimensões, como algo que não tem realidade. Portanto, é claro que mantemos nossos queridos Homo e Bidin, mantemos Paami, que deve voltar para se despedir de nós, e também teremos um desfecho, se assim posso dizer, que acabará com qualquer noção de dimensão, de futuro, de forma, de questionamento. Esta é a verdade que tem sido chamada de absoluta, o que chamamos na época com Bidi de Parabrahman, o que chamamos de Shantinilaya, a morada da paz suprema, tudo isso hoje não representa mais nada. Se você olhar objetivamente, a verdade não tem forma, a verdade não tem mundo, você é o espaço. Não é um conceito, é uma experiência, cuja tradução em sua vida pessoal será realmente essa experiência, esse sentimento dessa imutabilidade. Você é o eixo do mundo, você é o conjunto de possibilidades, o conjunto da criação em sua totalidade. Só existe você, então não há mais nenhuma dúvida, de agora em diante, de dar rédea solta à expressão desses estados multidimensionais, porque eles representam obstáculos hoje. A liberdade é sem energia, sem vibração, é o vazio total, mas entenda que sua vida continuará. Seu personagem certamente será ampliado, mas ele estará lá até seu último suspiro, é claro. Mas você não é mais afetado. Não é uma distância. Isso é o que chamaríamos de fusão, e certamente é historicamente inovada. Quem mais falou sobre isso? Para os anciões, todo contato com os povos da natureza, com cetáceos, com uma planta, com extraterrestres, com seres de luz, era apenas um passo. Hoje, ser livre não é depender de nenhuma circunstância. Não é algo que pode ser pesquisado e encontrado, é algo que o encontra no momento em que você para de reivindicar, no momento em que deixa de acreditar que está preso a qualquer memória. A liberdade não tem passado nem futuro, porque o passado e o futuro nunca são imutáveis. Não há verdade no que está passando, seja uma visão, uma energia e vocês mesmos, porque vocês apenas passam. Todos nós passamos, nascemos e morremos. Não há verdade nisso nem liberdade. A única liberdade de fato, como disse Eckhart Tolle, é o momento presente. Quando você vive neste momento presente, não há lugar para uma entidade de luz, não há lugar para um arcanjo, não há lugar para o diabo.
você está verdadeiramente livre de tudo que é memória, mas também de toda projeção. Atenção, isso não é uma recusa nem uma exclusão da sua vida pessoal. A sua vida pessoal vai continuar, mesmo que você seja a vida. Sempre será necessário resolver os problemas de saúde, mas cada vez menos, e você só poderá notar, como quem já vive, que tudo é pura felicidade. Lembre-se acima de tudo que não é um esforço, nunca será um esforço, é antes da ordem do relaxamento, onde não há mais desejo, onde não há mais impulso, onde não há mais condicionamento, nem forma e nem história. Então, é claro que sentimos, por aqueles que percebem, sentimos coisas. Quando digo não estar mais interessado nas estrelas, nas portas e nos chakras, significa simplesmente que sua consciência, sua atenção não precisa mais ser focada nisso. O estado natural é sem tudo isso. Mas é claro que ainda sentimos, aqueles que sentem os chakras, as portas, as estrelas, tudo que foi descrito por anos. Se você aceitar de não estar mais interessado em tudo isso, você está livre, real e verdadeiramente. Você sai de toda a memória, de todo condicionamento, até mesmo de comportamento, e você não tem futuro, nem passado, e é aí que você se reconhece. Enquanto você acreditar que se reconhece por meio de sua memória, por meio de todo conhecido, você não pode estar disponível para o desconhecido e não pode estar no estado natural. O estado natural, como eu disse, não deixa nenhuma dúvida, não deixa nenhuma questão, é a evidência total. Claro, quando eu digo isso, para aqueles que não estão experimentando, ou ainda não, vocês terão a impressão de que precisam buscar, que precisam subir em vibração como temos feito há anos. Hoje é exatamente o oposto. Apenas esteja nesse acolhimento como dissemos, nessa aceitação, e não entenda mal a aceitação. A aceitação permite acolher o que é, mesmo que depois tenha que encontrar soluções, sejam financeiras, energéticas, médicas, seja o que for, psicológicas, mas o seu modo de viver é feito com total tranquilidade. É o momento em que você percebe, de fato, que não há mais resistência, que não há mais vontade além da inteligência da luz. É algo que deve ser experimentado, desenvolvemos suficientemente os conceitos, as compreensões intelectuais ou vibratórias. Hoje, quanto mais simples você é na maneira como você vive sua vida, seja sua vida simples ou complicada, se você for simples, se ficar tranquilo, se for preguiçoso, então a verdade o encontrará e você se reconhecerá. Não leva anos, não leva semanas ou meses. Pode se tornar cada vez mais instantâneo, só isso. Quanto mais o caos externo cresce, mais cresce a paz interna. Sempre foi anunciado por Rael e tantos outros, e hoje realmente vivemos isso. Não há outro obstáculo além de vocês. Não se trata de se matar, não se trata de negar a pessoa. Para a maioria de nós, é o único real que conhecemos, e é neste real ilusório, no sonho, graças ao pesadelo. E aí podemos dizer que neste ano de 2020 o pesadelo é muito sólido, e que é justamente neste pesadelo que podemos vivê-lo, que não é o pesadelo da vida, nem da extinção, mas que é um pesadelo da sociedade, porque toda a sociedade se baseia em predação. E eu acho que se tivermos a chance, para aqueles que vierem na segunda-feira, de encontrar as orcas, vocês verão, eu os lembro, que as orcas são os únicos animais, como eles dizem, que estão organizados de uma forma muito estrita, social e familiar. O obstáculo, desde que se acredite ser real, vem apenas do arranjo do que chamamos de sociedade. Qualquer organização, qualquer hierarquia, de qualquer natureza, sistematicamente leva você à predação. Na liberdade não pode haver predação, de ninguém, de qualquer situação, é para viver. Poderíamos falar com você por horas e horas, já foi feito, sobre ser, sobre não ser, mas essa liberdade não tem descrição. Além disso, a única chance que temos é que só podemos nos reconhecer.
Falamos sobre evidência, simplicidade e é exatamente isso o que vem acontecendo há mais de 2 anos, e repito, de forma cada vez mais simples. As circunstâncias da vida social, da vida neste planeta, nos levaram a viver um período que tem sido chamado de confinamento, mas que foi uma oportunidade de ouro para entender quem somos, por vivê-lo. Quando não houver mais uma sociedade, mesmo que exista a internet, mas não houver mais nenhuma organização social que se mantenha, você estará livre. Isso não o impede de ser terapeuta, médico, financeiro, mas aí você não pode mais ser enganado. Seu comportamento, sua fisiologia, sua morfologia mudam por si mesmas, sem esforço, sem vontade. E a frase maravilhosa que Pepper Oma já nos dá há muitos anos, hoje, é muito atual. Tudo que você mantém, te mantém ou afasta do estado natural. Então, a pedagogia do ágape ou do momento presente é permitir que você compreenda, no primeiro sentido do termo, que você é essa verdade e que, como já dissemos, tudo que passa, o nascimento, morte, enfim, nossa vida na Terra é um sonho, um sonho. Quando dizemos que é um sonho, é realmente um sonho. Mas é claro, até que você viva isso, você não vê que é um sonho. Temos uma sorte incrível com o caos que surge na Terra, é de encontrar, não a nova ordem que se gostaria de se instalar nesta Terra, a nova ordem mundial, mas muito mais uma ordem interna. Essa ordem interior é a permitir que o que chamamos de inteligência da luz, ou mesmo inteligência pura, seja o que somos. Enquanto a chamamos de matriz de Cristo, a chamamos de supramental, são apenas palavras, nomes, e a melhor explicação é o grande silêncio. Você não tem uma oportunidade melhor. Não estou falando sobre meditação, oração ou recolhimento aqui, é apenas essa aceitação. Aconteça o que acontecer com você, aceite. Isso não quer dizer que você não deva agir, mas você não está mais na ação/reação, você entra no que se chama nas neurociências, na psicologia, proação, ou seja, dizer que você não é dependente de uma circunstância, você não é dependente de um reflexo, mas você descobre que não há mais resistência, e que tudo está indo perfeitamente, seja qual for o caos da sociedade, do mundo, de seu corpo ou de suas afecções, ou de sua psicologia. Isso se sente, realmente, isso se vive realmente. Você é livre, as obrigações da pessoa sempre estarão lá, mesmo que sejam transformadas, mas o que se chamou de ponto de vista não é mais um ponto de vista fragmentado, que depende de um local ou de um outro de consciência, e aí você descobre, graças ao pesadelo do caos que existe na Terra, que você é imutável. Você nunca nasceu, você nunca morreu, você nunca se moveu. Como Nisargadatta disse, o universo e a criação passarão, você sempre estará lá. É claro que as implicações daquilo que será experimentado neste palco de teatro são totalmente ampliadas. Você se lembra na época em que o Bidi disse: tem o ator que faz o papel dele, que se chama ego, o ego que quer dizer máscara. Você também não é mais o observador, você não é mais quem assiste o espetáculo, você não é ator nem espectador e, ao sair do teatro, percebe que nunca houve teatro. É uma liberdade que não pode ser explicada. Não é interior nem exterior, diria eu, uma liberdade fundamental. Você não é mais enganado por sua consciência, por suas vibrações, tudo isso lhe parece uma grande fraude. Como eu sempre disse, e hoje está amplamente demonstrado na neurociência, toda pesquisa espiritual, toda busca de sentido só traduz ignorância da vida, só traduz medo da morte e medo do desaparecimento da consciência. Muitos irmãos e irmãs hoje estão se aproximando deste famoso buraco negro, ponto zero no coração do coração, aniquilação total da consciência, o que alguns chamam de nada, mas o nada nunca é vazio, é simplesmente anterior à forma. Você não é uma forma porque você é todas as formas, e as formas estão inscritas no sonho, e você sabe muito bem que quando sonha, não quer realmente acordar. Há sonhos que queremos ver isso durar para sempre.
Quando você sonha, às vezes acontece que sabemos que estamos sonhando, mas é especialmente quando você acorda que sabe que sonhou. Mas há alguns que ainda estão sonhando, precisam de um verdadeiro pesadelo para acordar. Em 2018, 2019, em inúmeras circunstâncias, procurei trazer elementos que demonstrassem que, absolutamente tudo foi escrito antes mesmo da criação, e que a única saída do sonho, não mais individualmente, já que não existem indivíduos, mas para todos os sonhadores encerrados como nós ou sonhadores arquetípicos. É também por isso que Bernard de Montreal, que falará em breve, foi muito incisivo na farsa espiritual. Todos esses seres de luz, supostamente, mesmo esses mestres que chamamos, não os mestres ascensionados, os Melquisedeque, para aqueles que seguiram a história. Conraan havia explicado claramente que no momento de sua morte, eles foram interceptados na parte mais alta do astral, mantidos em uma estrutura artificial, porque até mesmo para esses grandes seres chamados de Melquisedeque, que eram, podemos dizer, os professores, mesmo com a maior lucidez possível, todos voltaram, sem saber durante a vida, à predação. Não vou revelar certas coisas em relação ao Raan ou outros, mas já sei. Olhe para Osho, ele criou um culto. Veja Sri Aurobindo, ele também criou uma seita. Veja Onrael, ele também criou uma seita, gostemos ou não, a Fraternidade Branca Universal. São seres, irmãos e irmãs, que tinham tanto amor, tanta adoração por Onrael que eles são todos colocados, inconscientemente, em submissão a uma autoridade. Não há gurus, não há mestres, não há mais espiritualidade. Acabou o tempo da fraude, e além do mais, quando você larga tudo isso, todas aquelas referências para os mais antigos foram úteis, hoje é um obstáculo. A liberdade é total ou não? Buda disse: quando você encontrar Buda, mate-o. Quando você encontrar Cristo, mate-o. Eles eram marcos, pontos de referências, uma espécie de referência que eram úteis, assim como as canalizações. Então é claro que é muito bom ter Pepper e Oma acompanhando tudo que está acontecendo, é o que agora nos interessa por tudo, mas em algum momento você tem que abrir mão de tudo. O que não significa estar ali, trocar, mas simplesmente ser soberano. O que é chamado nos ensinamentos dos Wingmakers de soberano integral, onde você não está mais sujeito a qualquer predação e onde você não pode mais exercer qualquer predação. O poder, seja o que for, leva neste mundo inexoravelmente à predação. Então, hoje, bem, eu sei que ao nível do que está acontecendo neste mundo, falamos muito sobre perversão, pedofilia, satanismo, mas não pense acima de tudo que os Melquisedeque foram poupados por isso. Era, infelizmente, obrigatório neste mundo. É por isso que liberdade e autonomia passam pela soberania. Não pode existir um grupo, não pode existir um movimento. O único dos anciãos que o entendeu e aplicou perfeitamente é o irmão K. Todos os outros, homens não mulheres, porque para as mulheres é diferente. Todos esses mestres foram abusados. Eles serviam à luz, sim, mas estavam sujeitos às forças da predação, e assim que você assume a autoridade sobre alguém, você impede a liberdade do outro. Sempre disse que ninguém pode me seguir e ninguém pode seguir um irmão ou irmã que é livre. Você só pode vivê-lo. Todos esses sistemas de predação fazem parte da organização social, que é necessariamente baseada no que é chamado na neurociência de princípio de Lúcifer. É aquele que é o mais forte, ou quem tem mais dinheiro, quem come primeiro, quem faz sexo primeiro e quem lidera os outros. É uma armadilha monumental, e todos os grandes seres chamados de luz, homens, caíram nela com os dois pés. Era inevitável, e até mesmo para o comandante. Portanto, é claro, não iremos examinar as especificidades de cada um. Você tem exemplos com Osho, você tem exemplos com a Fraternidade Branca Universal, com Auroville também, na Índia. Assim que houver organização, não haverá mais liberdade.
Mantenha a organização organizada de acordo com o que você tem que fazer na empresa, as obrigações, mas é só. Aceite que você é anterior a tudo, aceite que você não é nada e, ao mesmo tempo, você é tudo. É realmente uma aceitação intelectual e mental da qual estou falando, e você será livre. No início, você verá sua própria resistência, seus próprios afetos, suas próprias emoções. Não se trata de recusá-los, não se trata de analisá-los, não se trata de querer transformá-los, mas simplesmente de passar por eles, de acolher. Se você fizer isso no seu dia a dia bem rápido, você vai viver essa evidência. Mas se hoje você acha que precisa confiar em um ensinamento, o que não me impediu, por exemplo, de ensinar cristais no ano passado, diz respeito à pessoa, a mim mesmo. Se estou doente, vou usar os cristais ou os antibióticos, o que for necessário. A liberdade não é dessa ordem. Esta liberdade permite que sua vida seja vivida, mas sua vida como uma identidade, uma forma, neste mundo, se tornará espontaneamente cada vez mais resiliente, cada vez mais fácil, enquanto se você resistir hoje, por qualquer motivo, mesmo muito justificado, você vai sofrer. Se você mantiver suas vibrações, suas visões, seus chakras, você sofrerá. Mas não julgue o sofrimento, porque o sofrimento é o pesadelo da consciência, e se você o aceitar, será libertado do pesadelo da sua vida, mesmo que tenha de morrer porque tem uma doença grave. Todos nós somos, e sabemos disso, prometidos a esta liberdade para toda a criação, mas como sempre digo, prefiro vivê-la euforia e leveza, do que vivê-la no sofrimento. O cenário está escrito, o sofrimento também é ilusório, mas quando o vivemos, e hoje você tem todas as liberdades, no momento, para se situar nessa liberdade, ou para resistir, e se você resistir, você verá. Na época estávamos conversando, em 2009, 2010, sobre a fluidez da unidade. Anael já falava de Iketnuk, aqui e agora, você não precisa de mais nada, e tudo o que vamos falar para você está ligado a isso. Depende de você vivê-lo, de vivenciá-lo e de aceitá-lo. Só pode vir, como dissemos, de você. Seja eu, seja tantos outros, quando expressamos nossa experiência, mesmo contando com o conhecimento, no silêncio, na energia, devemos lembrar que simplesmente fazemos, pela nossa presença, uma ressonância para o momento presente. O que está ativo é tanto a presença quanto a ausência. É esse estado de disponibilidade em que você está realmente, inteiramente, presente, não pode estar em nenhum outro lugar que não seja aqui e agora, e se você jogar o jogo, o jogo, JU, só poderá vivê-lo. É inconfundível. Já existem muitos seres humanos que vivem isso, mesmo sem saber colocar palavras, ágape ou ressonância ou outras, que vivem este estado. São irmãos e irmãs que nunca tiveram uma busca espiritual, nenhum sentimento energético, nenhuma experiência mística. Eles simplesmente estão lá. Assim foi dito. Bem-aventurados os simplórios. E lembre-se, se voltarmos a falar um pouco de história, é Cristo. Cristo disse, e temos razão neste período: quem quiser salvar a vida vai perder. Na verdade, não há vida a perder ou salvar, mas isso é para ilustrar a maneira de despertar. Para alguns, o pesadelo deve ser total porque é a única maneira de acordar. Quando você tem um pesadelo, você foge, e que o sonhador, quando o sonho é agradável, ele principalmente não quer que pare nada como um bom pequeno pesadelo para finalmente se virar para dentro, se virar para o interior. Como disse há alguns anos com esta talvez uma pequena conotação espiritual: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Abba, você também. Não pode haver superioridade nisso. Não pode haver predação, porque qualquer predação exercida, mesmo inconscientemente, é, em última análise, apenas uma predação exercida sobre vocês mesmos. Como disse Onrail, é ele quem diz quem é.
É isso mesmo, e neste estado natural você descobre que não pode mais julgar, o que não o impede de ver com clareza, ter opiniões, ser a favor ou contra, e Deus sabe disso neste momento. Prós e contras, só existe isso na Terra. Eu não vou voltar às notícias, resolvi não falar nisso mesmo, mas é exatamente isso que está em jogo. Você não tem que ser a favor ou contra. Só deve ser a vida, isto é, reconhecer-se a si mesmo, e quando você se reconhece, não depende mais do conhecido, não é mais dependente dessa histeria que é chamada de alma. Essa é a armadilha. Mais uma vez, isso é tudo para dizer. Então o objetivo é desenvolver com vocês, nesses 4 ou 5 dias, os elementos mais práticos possíveis e, eu diria, além de toda percepção, porque eu sei que há muitos de nós aqui sentindo as energias, vendo as coisas. É mesmo um aprendizado, não é um ensino, é um aprendizado da verdade, por isso chamei de pedagogia ágape, porque é preciso dar palavras, nomes, ou pedagogia do momento presente. Quer dizer, colocar em prática o acolhimento, a aceitação para além de qualquer conceito, aquilo que tenho chamado desde esta manhã, várias vezes, o estado natural onde só se pode reconhecer a si mesmo. Esta é a parada. Como disse Eckhart Tolle, a parada do motor do sofrimento, é o fim da contaminação astral, mesmo os planos mais elevados de todo este bestiário, digamos, arcontes, mães geneticistas, origens estelares, linhagens estelares. Na verdade, nós só construímos um andaime com Outras Dimensões. Obviamente o andaime deve desaparecer em algum momento para perceber que nunca houve um prédio, mas tivemos que passar por isso. Se tomarmos por exemplo os terapeutas, porque a energia, e Deus sabe que tenho a previsão de conhecer um pouco de energia, ainda pratiquem medicina energética por 1/4 de século, porque a energia, o Qi no sentido original do chinês é uma forma de predação, é claro. Assim que você entra em um relacionamento, na comunicação e até mesmo em ressonância com um irmão ou uma irmã, porém o que a gente vivia já era essencial entender que não havia distância, não havia diferença. Hoje você vê claramente quando você está neste estado natural, que a energia é luciferiana, ela o afasta da verdade, não havia outro caminho. Hoje, sim, é isso que os terapeutas estão vendo. Se tomarmos um osteopata, ele percebe que está fazendo gestos. Ele nem sabe o que está fazendo. Da mesma forma, no ano passado quando fizemos o treinamento de cristais por 10 dias, o objetivo era não entender durante o aprendizado dos cristais, o ensinamento que vivemos, que tudo isso ia ser superado. É o princípio operacional da consciência, análise, síntese, integração. Vou dar um exemplo muito simples. Você quer aprender a dirigir um carro, você tem que aprender a que as marchas, os pedais, as regras da estrada correspondem. Quando você consegue sintetizar, recebe sua carteira de motorista e, depois de um tempo, tudo é feito automaticamente. Nas caixas de câmbio antigas, você muda de marcha sem pensar em olhar para o tacômetro rodoviário, isso é feito pelo ruído ou pela velocidade, mas você não vai pensar em apertar a embreagem, não pense em tirar o pé do acelerador e usar a alavanca do câmbio, simplesmente acontece. É isso a integração. E a consciência sempre funciona assim e de certa forma, há outras dimensões e tantas outras, traçamos o fio do entendimento e agora, devemos deixar tudo isso, é feito por si mesmo. Então o que chamemos de inteligência de luz, de matriz crística, de inovada em Loagape, não importa, porque o reconhecimento do estado natural é tal que tão logo esteja aí, você só pode, mais uma vez, se reconhecer. Isso não pode deixar nenhuma dúvida, nenhum questionamento, apenas aquele que tem medo se questiona. Ainda há irmãos e irmãs que estão convencidos de que a Agape é uma seita, mas para haver uma seita deve haver uma organização, deve haver estruturas, tem que ter reunião, tem que ter inscrição, tem que ter submissão, não há nada disso no Agape.
Há quem persista até o fim em dizer que é uma seita ou que sou um guru, que todos os que vivem em ágape são gurus. Eles estão com medo, estão mergulhados no medo, estão cheios do conhecido, precisam comparar. Eles devem ser perdoados, eles simplesmente têm medo da verdade porque de fato, para a pessoa, e até mesmo para a alma, o absoluto, o para Brahman, o nada, é o horror. Bem, sim, porque esses irmãos e essas irmãs ainda estão registrados na consciência, eles ainda estão convencidos de que há involução, que há evolução. Todos os Melquisedeque falaram sobre isso, mas estavam todos errados, sem exceções. A liberdade não conhece mestre, história, mundo, dimensão. Hoje eu diria que mesmo em todas essas outras dimensões, como disse no início que tive a chance entre aspas ou a oportunidade de viver à vontade, essa experiência me mostrou o engano. O sonho, os alienígenas, os arcturianos, as mães geneticistas, os arcontes, a confederação intergaláctica, tudo isso não tem substância, há apenas você, e você não é essa pessoa, você não é nenhuma memória, nenhum futuro, você é apenas este momento presente. É muito mais do que alguns chamam, porque eles viveram isso, a presença. Presença é ser, não ser, que ainda é, como eu disse, uma distância entre o ser e o não ser desde que foi mesmo explicado e vivido. Tudo isso é uma ilusão total. Basta aceitar o que não significa ser um vegetal como dizemos em francês ou não agir, mas aceitar primeiro. Além disso, esta é uma das próprias frases do budismo, o Dalai Lama, aceitação é a chave. Aceitação não é submissão, é transcendência. Essa noção de aceitação é fundamental porque o que está acontecendo com você hoje é exatamente o que você precisa. Seja miséria, seja riqueza, seja doença, seja morte ou saúde plena, é exatamente o que você escreveu. A aceitação está aí. Por outro lado, se você quiser hoje, estamos conversando bem há 2, 3 anos. Se você quiser entender, se quiser usar sua consciência, análise, síntese, integração, você só pode sofrer. A liberdade é amor, a liberdade é sem você, mas através de você. A isto chamamos transparência, deixar-se atravessar, o princípio de acolhimento e aceitação. Se você aplicá-lo em todos os eventos de sua vida e especialmente nos eventos que eu classificaria como mais prejudiciais, mais dramáticos para você, você descobrirá a si mesmo, o que tem sido chamado de amor puro, e uma vez ao experimentá-lo, você descobrirá muito facilmente que tudo que vai se desenrolar em sua vida não precisa mais ser agradável, desagradável, bom ou mal, mal ou brilhante, é o que é. Qualquer pretensão de querer mudar qualquer coisa apenas mostra que você ainda não encontrou quem você é. Nesse ponto, o sofrimento começa. O sofrimento é, em última instância, apenas resistência ao fluxo da vida, à fluidez da unidade como dissemos na época. Aqui está um pequeno preâmbulo, demorou um pouco, no qual a prática vai se instalando através das nossas discussões, das suas dúvidas também. Então acho que conversamos bem. Talvez possamos deixar você falar na sala. Recordo que falas na tua língua em espanhol para evitar repetições em espanhol, mas só que temos a tradução quando necessário. Obrigatoriamente é a Elisa que repete, e para vires fazer a tua pergunta ao microfone, fora do campo de visão da câmera, mas na frente. Você também pode, além de questionar, e isso é ainda mais importante que questionar e que eu já disse inúmeras vezes, é falar sobre o que você está passando. Porque muitos de vocês já observaram tudo que acabo de explicar em vocês, mesmo que ainda não tenha se estabilizado, e obviamente seus testemunhos, suas perguntas são uma ajuda inestimável para os irmãos e irmãs que ouço. Então, se você não quiser fazer uma pausa, começaremos as perguntas imediatamente. Posso continuar até 1 hora sem problemas, depende de você. A gente vai jogar Elisa. Espera, deixa eu respirar. Assim. Pergunta, testemunho, algo a dizer, não se limite.
Mesmo que diga respeito ao seu passado, mesmo que diga respeito a energias, não se limite a nada. Então, para quem quiser pegar o microfone, seja em espanhol ou francês, não esqueça que a Elisa está traduzindo ao mesmo tempo. Então diga o que tem a dizer frase por frase e não apenas uma. Então Vanessa vai, Vanessa, não, Natasha, termina, é a mesma coisa. Pegue o microfone. Irmã, eu pego o microfone. Sim, sim, pegue o microfone, e depois de uma frase, e espere ela traduzir. Irmã, uma frase, aqui estou completamente queimada. Eu tenho o sacro aí, em chamas. Irmã, que tá pegando fogo, aí também, mostra atrás da cabeça. Mas nunca fez isso comigo assim, especialmente não sentada. Normalmente eu me deito ou tomo um banho. Então, aí eu acolho, mas o que eu faço? Então Elisa vai traduzir agora. Você quer saber por quê? Onde posso testemunhar isso? Irmã, testifico isso. Depois disso, eu nunca soube porque tudo estava acontecendo comigo, mas lá realmente minhas costas inteiras, isso me queima. Eu me pergunto se as pessoas ao meu lado estão bem porque estou queimando, e o sacro e ali, tudo bem. Irmã. E saber depois se eu posso ir tomar banho porque é o que eu faria. Eu iria tomar um banho frio, mas nunca queimei tanto assim. Oh, este é apenas o início desta reunião. Irmã. Sim, imagino. Posso deitar? Sim, sim, você não tem escolha. Então, vamos deixar Elisa traduzir o que está acontecendo de qualquer maneira. Irmã. Sim, desculpe, desculpe. Então, obviamente quando tem um grupo, não está vinculado a mim, é vinculado a você. Assim que vocês começarem a se perguntar sobre essa liberdade, sobre esse estado natural, vocês serão consumidos. A consumação é uma realidade. O fogo que você sente desde a base da espinha até o topo, em particular os dois focos, é simplesmente a transmutação pela radiação tripla da onda da vida com a onda da Terra que se manifesta no sacro, e vai pousar no que era chamado na época de triângulo da Terra, que fica atrás do pescoço. É nesta nuca que todas as memórias estão alojadas. Steiner falava muito bem dele no início do século XX, o cerebelo, o triângulo da Terra, não é apenas o órgão do equilíbrio, como aprendemos na neuroanatomia, é também a sede da memória anímica, a memória da alma. No processo de liberdade, a fusão, para usar as palavras de Bernard de Montreal por exemplo, que esse estado de liberdade passa pela consumação real da alma. O que é a alma? São todas as memórias, todas as emoções, todos os apegos. Isso havia sido explicado detalhadamente. O que você está experimentando aí é a consumação das últimas ilusões, das últimas memórias que se fazem automaticamente, simplesmente, não porque eu envio uma energia ou falo a verdade. Simplesmente o que você está ouvindo, não só o que estou dizendo, mas coletivamente no grupo, talvez também à distância, você está nesta consumação da alma coletiva do mundo, e claro para aqueles que sentem as energias, vai resultar neste tipo de sintomas e, novamente, é apenas a primeira hora. Em geral, vai crescendo com as intervenções de Birdim, Oma e do Satsang. É simplesmente porque você é direcionado, você é convidado a olhar para esse desconhecido que pede apenas para emergir dentro da ilusão. A consumação da alma é uma realidade. 10 anos atrás, Mananda Moyin havia falado da reversão da alma. A alma que estava voltada para a matéria se voltava para o espírito. É uma alquimia que se realiza entre o chakra do fígado e o chakra da alma que está acima do seio direito. Em termos de corpo, corresponde ao que você menciona, ao que você descreve. Irmã, ok. Não é uma resistência consciente, mas o que chamei de hábitos de funcionamento. Esses hábitos de funcionamento que estão até ligados a dados astrológicos, seu céu de nascimento, por exemplo.
Quando somos Áries, Carneiro, temos esse temperamento, somos Câncer, temos esse temperamento, tudo isso são condicionamentos, hábitos que são de resistência, mas inconscientes, e é isso que está sendo consumido no momento. Portanto, não se preocupe se você queimar, não se preocupe se sentir um grande calor em seu peito começando a se difundir. De novo, não está relacionado a Jean-Luc Ayon, não me coloque em um papel que eu não tenho, mas é simplesmente porque todos juntos aqui dirigimos nossa atenção, ou nossa consciência, para estas palavras simples mas que têm, quer aceitemos ou não, uma ressonância interior extremamente forte. É como a progressão do que chamamos ágape. Havia ressonâncias de coração a coração, em grupos que se formavam. Marcamos em horários fixos para perceber que não depende de tempo nem de intenção, e quanto mais a gente está nesse estado de aceitação, Elisa, vá devagar. Risos, ó sim. Quanto mais estivermos nesse estado de aceitação, mais resistência queimará, ou seja, todos esses hábitos que não vimos, vai muito longe, impedem a liberdade, é isso. Então, sim, com a Elisa, quando a gente conhecia as pessoas, cada vez que as pessoas, hoje vocês estão todas sentadas, terminávamos as reuniões, ficavam todas dormindo. Portanto, este é um processo normal. Não há mais baterias. Irmã, sim, você tem que ir para lá. Vá se levantar, mas sim. Pequena interrupção de alguns segundos, consertamos o microfone. Está funcionando. Então, é com você. Irmã, em espanhol. Temos uma pergunta em espanhol e por isso vamos aguardar a tradução da Elisa, claro. Continue. Irmã. Em francês, queria perguntar se porque você acabou de falar, se podemos desenvolver uma espécie de preguiça. Você fala francês. Irmã. Uma espécie de preguiça, que eu vejo cada vez mais, que não está ligada a algum tipo de paz e quase, não preciso preparar minhas aulas, fazer barulho e tudo isso e eu fico com esse tipo de preguiça e me sinto ótima. Antes de responder, faremos a tradução para o espanhol, pois os espanhóis falam francês conosco. Risos, Elisa. É possível que seja uma espécie, com uma espécie de preguiça. Preguiçosa. Irmã, preguiçosa. Sim, é assim que parece no início. É uma forma de paz, é surpreendente porque eventos que antes o teriam deixado com raiva, reagindo, flui, é legal e flui. Vou deixar você traduzir a pergunta e a resposta de qualquer maneira. Irmã, eu estava chegando ao extremo de crescer a preguiça, mas de ficar furiosa. Irmã, raiva, muita raiva. Elisa, ela fica com raiva porque, irmã, eu tava com raiva. Então, quando a gente provou, não está traduzido para o espanhol aí, Elisa. Faça sua pergunta em espanhol e depois, irmã, em espanhol. Assim é, você vê o testemunho anterior, tínhamos uma irmã que estava queimando nas costas, você vai descrever como esta paz. Então, o que é paradoxal, de fato, você disse isso também, quando você prova esta paz e quando você sai dela, isso pode de fato desencadear a raiva, porque você vê claramente que existe uma emoção que é contrária a esta paz. Quer dizer, você está lúcida, então não se preocupe. É óbvio que quando você vive esta paz uma vez e então passa por traumas, medo, raiva, isso faz parte do processo de aprendizagem. Observe, não se pergunte e a travessia está feita, você vê. Você não está mais enganado. Mais uma vez, você não deve restringir as emoções, você deve deixá-las serem vistas, serem experimentadas. E aqui também é um processo de aprendizagem. Se você adotar esse comportamento de deixar ser o que surge, mesmo que não seja a paz que você conhece, a paz se estabelecerá para sempre. Isso é o que eu chamo de paz imutável, essa indiferença divina que realmente o põe no amor até mesmo pelo demônio, até por suas próprias imperfeições. Isso também é o que eu chamaria de grande perdão, grande resiliência. Mas todos nós estamos passando por esse aprendizado.
Seja pela nova ordem mundial, seja pela raiva, seja pelas memórias que te fazem sofrer, onde tens a impressão de que a tua infância salta na tua cara. É a iluminação que faz isso. Se você aceitar que é uma iluminação, a iluminação será cada vez mais violenta. Mas você ficará cada vez mais em paz. É por isso que se deixa passar. Não é para ser negado, nem para ser bobo, como dizem os quebequenses, ser bobo, ingênuo que. Este é o posicionamento correto e eu garanto que todos nós passamos por isso antes que a imutabilidade, a imobilidade nos encontre. Não é recusar nem refutar, é para ser atravessado, e você só pode atravessá-lo no silêncio e no acolhimento. E quanto mais violento, mais é um convite à paz e à tranquilidade, ao contrário do que parece. Além disso, como se costuma dizer, é este o ponto crucial do problema. Quando há sustos de qualquer coisa, de emoções, de memórias, para deixá-los ser, mas não para segui-los. Isso quer dizer que espontaneamente no que você descreve, apesar da raiva, você deve ter percebido muito facilmente que não é pela contrariedade, ou pela recusa do que é, que isso vai se resolver, mas pela aprendizagem. Em outras palavras, quando você está cansado de ser incomodado, você deixa estar. Isso é resiliência, é que num dado momento, temos a impressão de estarmos tão perturbados, de descermos tanto ao fundo do buraco por certos irmãos e irmãs, que no entanto estão abertos, que vão subir. Hoje, aceite mesmo que aconteça o que acontecer, mesmo o que pareça mais horrível para a pessoa. Veja, a notícia de hoje é apenas um pretexto, quando você vai ver e vivenciar quase que permanentemente. Você verá muito facilmente que, mesmo que por hábito você saia de um estado, mas você rirá de si mesmo, lá se é visto, ali se atravessou. E quanto mais você passar pelo que se manifesta em você, em seu corpo, em sua vida, em sua família, mais óbvio será, mais fácil será. Irmã, é sobre não querer sair. Exato. É uma questão de estar nessa tranquilidade, o que não significa não agir, significa simplesmente não reagir. Irmã, responda. Depois, é claro, se você tiver uma doença, não vai dizer, é isso, estou na luz, ela vai se curar. Irmã, não, não. Sim, alguns estão curados, mas não todos. É uma disposição interior, ao passo que tem sido chamada de acolhimento, aceitação, sacrifício, seja o que for. Em outras palavras, quando você aceita o que é contrário à verdade, a vida só pode ser apagado. É a resistência que cria a persistência dos problemas. Quando você não resiste mais, quando diz, seja feita a tua vontade e não a minha, mas de fato o que será? Não é de Deus, não é do diabo, do que você é que você não conhece. Nesse ponto, tudo irá embora por conta própria. Isso é graça, isso é confiança, não no desconhecido, mas confiança na vida. Isso foi explicado de todas as maneiras possíveis por vários anos, mas hoje é a única realidade possível. Vês bem, quer venhas de qualquer país da Europa ou de outro lugar, que todos os dias, a cada hora, em todos os países, procuramos restringir a liberdade, e é precisamente nesta restrição da liberdade que és livre. Porque te impedimos de sonhar, te impedimos de ir à praia, te impedimos de sair de casa, te impedimos de se encontrar com os teus pais, te impedimos de se encontrar. O que sobrou? Vocês. E quando você está cansado de lutar, quando você está cansado de reagir, então você está disponível, não antes. É esse aprendizado que todos nós experimentamos. Foi explicado longamente. Amor ou medo, amor ou sofrimento, verdade ou sonho. Tudo está perfeitamente orquestrado, tudo está perfeitamente em seu lugar. Até o plano dos fantoches, como diria Pepper, conduz à liberdade. Como costumávamos dizer, você tem que agradecer ao seu inimigo, você tem que agradecer ao seu algoz.
Tudo é pretexto para a liberdade, mas não a concedida ou privada pela sociedade, mas o que é inerente a este estado natural. Claro, nem sempre é, como você diz, nem sempre confortável. Você vê no começo, porque como você disse, a gente pôde ver claramente, eu vivo em paz e tem coisas que voltam do meu passado que eu havia resolvido, que eu havia esclarecido, é precisamente a aprendizagem. O aprendizado do silêncio, o aprendizado do vazio, o aprendizado da beatitude, isso é o que está acontecendo com todos, não importa o que alguns digam. De todos os princípios de oposição que existem hoje, então tal e tal religião contra tal religião, tal raça contra tal raça, o pró contra o anti, pró-máscaras barra anti-máscaras, tudo isso é apenas um jogo que permitirá através dos conflitos, também as várias e variadas reações, descobrir a verdade. Estamos todos na aprendizagem de ágape, aprendizagem da liberdade, e não poderia haver melhores condições do que as que estão acontecendo agora. Elisa, talvez a gente veja se tem alguma dúvida no chat. Eu não vejo. Você não vê? Então espere, vamos ver se tem questões no chat também. Sim, está tudo em espanhol. Elisa, espere. Há um que me parece interessante. Você pode traduzir, vá em frente. Elisa, vou traduzir você. O jogo termina para todos, então se houver um contrato com os arcontes ou outras vidas, eventualmente tudo se passará. Sim, desde que você compreenda para esta pergunta que você também é o arconte e que não há nenhum contrato válido na liberdade. Então, pare de pensar nos arcontes apenas como meninos maus e que, apesar de tudo, são os agentes do despertar. Se não houvesse arcontes, se apenas houvesse, todo mundo é lindo, todo mundo é legal, não haveria razão para deixar o sonho e não teríamos nem visto que era um sonho. Como eu disse, não há mais Deus do que diabo, não há mais mães geneticistas do que arcontes, não há mais demônio do que energia face à liberdade. É um estado de liberdade, de paz, de imutabilidade. Elisa, mas porque na verdade, tivemos que acordar porque estávamos sonhando. Então pare, como esta pergunta, de pensar nos arcontes apenas como os maus rapazes, na verdade, são os guardas do teatro de fantoches que acreditaram, como todos nós temos feito individualmente, ser capazes de organizar a consciência, de dar quadros de eventos, e é precisamente graças a eles que despertamos. Então você vê que tudo é relativo, louvamos as mães geneticistas, os cetáceos, os guardiões do sonho, mas tendemos a esquecer que é um vasto palco de teatro e que os arcontes têm um papel, nem mais, nem menos, do que mães geneticistas. No ágape, não há contrato que se mantém porque os contratos vêm ou deste mundo, quando você assina um contrato, ou das leis da alma, o espírito não tem contrato. O que você nunca teve contrato, o contrato é história. A liberdade não pode acomodar-se a qualquer forma, contrato ou obrigação, exceto para a obrigação espontânea que é feita por si mesma, de estar aqui e agora, no que é chamado de momento presente, que prefiro chamar assim do que presença, porque a presença é o ser, o eu, mas também é uma ilusão. É aqui que ocorrem as visões. É aqui que se mantinha o que se chama de alto astral, todos esses arquétipos, todos esses seres, que chamamos de ascendidos, ou Melquisedeque, ou estrelas, mas tudo isso não faz que passar. Então, pensar que você ainda tem contratos com alguém ou alguma coisa ainda é uma ilusão da alma. Claro que o contrato é real. Quando você assina um contrato de empréstimo, você é obrigado a honrá-lo. Quando você está na alma, há contratos de alma, interações kármicas, mas é sobre a pessoa, mas você não é essa pessoa, você habita essa pessoa. Você vive em um céu astrológico desde o nascimento, mas não é você. O engano está aí, que não para de funcionar na pessoa mais uma vez, mas a grande diferença é que você não se deixa enganar mais. Elisa, vou ver se tem outra pergunta.
Sim, então Elisa. Obrigada pela resposta, mas como você vê na sua vida que isso está acontecendo? Eu no meu ainda não vejo claramente. Pode ser visto pelo que nossa irmã dizia antes, por momentos de paz, momentos como quando eu posso dizer como em um sonho. Às vezes você sonha, você abre um olho, você sabe que está sonhando, você volte a dormir e você retoma o sonho. Mas o que esse irmão ou irmã que faz esta pergunta parece não entender ainda é que fazer a pergunta de um contrato é uma ausência de liberdade. Já é uma ausência de liberdade fazer a pergunta dos arcontes, dos contratos. Ou seja, para esse irmão ou irmã, Elisa, não seguia aí. Comparado com o que ela disse lá. Elisa, sim, pergunte sim. Contanto que você se pergunte sobre um contrato ou um arconte, é que o ponto de vista ainda é o ponto de vista da pessoa. Aceite, ou apenas aceite que você é o desconhecido, aceite o que quer que seja, até os contratos e o contrato vai desaparecer. Essa é a solução mais rápida hoje. Mas só posso dizer a respeito dessa irmã ou desse irmão, quando há esse tipo de pergunta em você, é que você ainda está sujeito à alma. Aquele que é livre não pode perguntar a si mesmo a questão de nenhum contrato, o simples fato de fazer a pergunta é uma privação de liberdade e uma predação que vocês exercem sobre si mesmos, o que implica que existe medo. Medo da morte, medo do sofrimento, medo da dualidade e é assim que todos somos levados, às vezes, para fora do ponto zero. Ela sempre existiu, mesmo antes da criação. Então pergunte a si mesmo este tipo de pergunta hoje, da persistência de um contrato que diz respeito à alma, apenas a alma, priva você da liberdade do espírito e de a grande paz. Elisa. É muito difícil saber que ainda estamos no personagem, e temos que fazer, quer dizer, irmã, se ocupar. Elisa. Se ocupar com o personagem. Eu responderia que é difícil enquanto houver a menor crença em seu personagem. Infelizmente, é simples assim, mas você ainda precisa ver e experimentar. Estamos sujeitos a um condicionamento coletivo que chamamos de alma coletiva do mundo. Mas o astral coletivo está dissolvido há muito tempo, o que resta são apenas os hábitos sociais, mecanismos da forma aqui ou em outro lugar, mas mais uma vez, convido esta pessoa a esquecer esses contratos por precisamente para atravessá-los e dissolvê-los. Lembre-se de que tudo que você se opõe resiste, tudo que você aceita é dissolvido, você não tem outra opção. Elisa. Existem algumas questões interessantes aí. Elisa. Se os arcontes fazem parte da alma, ou seja, do personagem, se os arcontes fazem parte do personagem, também são os guardiões? Eles também fazem parte da alma. Claro. Além disso, temos um cérebro chamado cérebro reptiliano, não é à toa, o cérebro arcaico, no fundo da nossa cabeça. É o cérebro de hábitos, regras e leis, ligados à experiência, ao conhecido, à experiência vivida, à história. Eu disse e repito, não há mais geneticistas do que arcontes, ainda é um ponto de vista e uma experiência fragmentada, amputada, ainda é um ponto de vista limitado que te impede de ver claramente. Acolha os arcontes, como dissemos naquela época, coma-os, absorva-os. Eles não têm peso, exceto o medo que você manifesta. No ágape, na paz, na imutabilidade, nada disso é real, são vocês mesmos que se submetem, simplesmente por acreditar nisso. É um nível de realidade, mas não é o real, quem ama não faz diferença. Elisa. Essa é uma pergunta que sempre me perguntam. Quando o jogo termina, escolhemos para onde iremos? Você não vai a lugar nenhum. Pare de imaginar que você irá para algum lugar, você nunca se moveu, você nunca se moverá. Essa necessidade, não há questão de ir a algum lugar, não há para onde ir onde você não esteve antes, você se esqueceu disso.
Mas ainda é preciso se projetar, digamos, uma ilusão que a pessoa e a alma criam para distanciar você do presente. Estou perfeitamente ciente de que durante anos falamos sobre tornar-se. Então houve a sexta raça raiz, houve a origem estelar, o destino dimensional. Isso é parte de um ensinamento que não estava errado, mas que não era a finalidade. É por isso que hoje, eu recomendo fortemente que você abandone todas essas noções de arcontes, mães geneticistas, origens estelares e mesmo de se tornar. Você não tem nada para se tornar, absolutamente nada. É o personagem e a alma que o trazem lá. Mas, de fato, com a Ultris Dimensions, explicamos todas essas engrenagens, nós as apoiamos. Simplificando, hoje, e Ketnuk, nada mais, os 4 pilares e é isso. Se hoje você está sobrecarregado com perguntas dos arcontes e até mesmo com perguntas sobre Ágape, você não está disponível. Anael me repetiu durante anos, quando chegou no dia de Todos os Santos de 2008, 12 anos, e Ketnuk, aqui e agora, aqui e agora. Quaisquer que sejam as percepções, quaisquer que sejam as jornadas multidimensionais, eu viajei por todos os estratos dimensionais até o ponto central da extinção da consciência. Eu não sou o único. Leia o Dr. Eben Alexander, ele descreve o mesmo na prova de a existência do paraíso. Essas etapas são estereotipadas, são sempre as mesmas. Você vê fora deste corpo, mas na verdade você não está fora, você está no coração do coração. Você encontrará Jesus se for católico, Muhammad se for muçulmano, Buda se for budista. Você encontrará seres de luz que lhe dirão: ah, sim, mas você tem que voltar para a Terra. Tudo isso é de uma besteira integral. A luz atrás. Eu entrei naquela luz, saí do outro lado, naquele nada. Eu não sou o único. E nesse ponto, você não se engana mais, nem os chamados membros de sua família que vêm te receber. Tudo isso é astral. Tem a ver com a memória da alma, mas se você aceitar passar por ela, pelas experiências de quase morte por exemplo, que acontecem espontaneamente, enfim, tudo vai morrer. Não há forma ou luz, há apenas pura beatitude, e aí você sabe que está em casa, você a vive. É claro que depois que você volta, você tem sua vida, mas não oferece mais resistência à vida. Você é o caminho, a verdade e a vida, real e concretamente. Portanto, não alimente mais essas historias que têm sido amplamente comentadas, pois era essencial que fossem iluminadas. Mas você não é nada que foi iluminado, você é o que ilumina. Elisa menciona que alguém escreveu no blog. Outra pergunta. Elisa. Ela tem uma dúvida, mas está meio confusa. É porque ela tem. Inaudível, mas diz respeito ao astral. Sim. Elisa. Quando você canaliza, eles agora já são livres. Eles passaram um ano em silêncio, em janeiro de 2019, para perceber seus erros, a compreensão de que sua vida de luz na Terra, como mestres espirituais, Elisa. Eles fizeram esse trabalho do astral. Sim. Elisa. É isso que você está sugerindo que façamos agora aqui, esse trabalho. Sim. Elisa. Completamente, mas não vamos ficar no astral. Você não vai mais para o astral, é impossível. O astral coletivo, todos os planos arcônticos, foi muito bem explicado por Raam Mishael Ivanov. O que chamamos de lípicas kármicas, os senhores do karma, são arcontes, exceto Oriones. Porque havia contratos, e as chamadas forças da Confederação Intergaláctica de Mundos Livres e forças predatórias, na história do sonho, firmavam contratos desde o primeiro aparecimento de uma forma, do primeira consciência. Eram contratos relacionados à estrutura do sonho. Qualquer dimensão é um sonho, até mesmo os triângulos, até o Ayot HaKodesh, até mesmo os arcanjos. Mas estamos aqui na Terra, na origem da criação. Tudo foi amarrado aqui e tudo será solto aqui, não apenas em nossa dimensão fechada aqui, mas para todas as dimensões.
Todas as consciências, de qualquer mundo ou dimensão ou universo, estão obviamente presentes em nós e também presentes em nossos céus. A Terra é um espaço de resolução. Este é o único lugar onde isso pode acontecer. E até mesmo os chamados arcontes, em seu plano denominado confinamento da consciência na eletrônica, que é o plano que Steiner havia descrito com perfeição, o que hoje é chamado de transhumanismo, a inteligência artificial, a marcação digital dos indivíduos, que é a marcação da besta, é justamente o que nos desperta. É precisamente isso que aniquila, destrói completamente qualquer contrato, dissolve qualquer contrato. Então, por favor, esqueça esses arcontes, esqueça as mães geneticistas, esqueça todos esses grandes seres. Eles nos levaram a este ponto. A única verdade imutável, que é o horror para a consciência e para o ego, é o nada primário e original. E eu desafio qualquer um que viva esta paz incrível, eu desafio qualquer um que experimente essa paz, de falar ou de se interessar por vidas passadas ou futuras que não existem. A grande sorte que temos é que tudo isso está disponível à vontade, em profusão, no momento presente, que chamamos de coração do coração. Você não precisa de mais nada. Essas perguntas sobre os arcontes são um fardo. Isso só mostra que você está com medo. A Agape não conhece o medo. Você tem o direito de ter medo de um rato, de uma aranha. Eu tenho medo de vespas, ainda está aí. Entende? O estado Agape não é perfeição, é um estado natural. Onde precisamente você não é mais enganado por todas essas histórias de karma, encarnação, mestres, arcontes, que estão em um nível de realidade e que não é o real. Elisa, se forem os anciões, você pode canalizá-los, eles não estão no absoluto, senão você não poderia canalizá-los. O único que experimentou o absoluto é Bidi. Nenhum mestre, quero dizer, nenhum mestre, mesmo Sri Aurobindo em sua vida, mesmo o irmão K, sentiu o absoluto. Até Oma falou que quando ele meditou de manhã ao sol, ele penetrou na luz, ele sabia que havia algo atrás do sol, mas ele não tinha a possibilidade de ir para lá. Estava fechado. O que é chamado de grande céu, além do astral, ninguém teve acesso a ele. Mesmo os defensores do Advaita Vedanta, que criaram o Advaita Vedanta, mesmo os anciões, eles não o viveram. Mas como era cíclico na época, as portas não estavam abertas. As portas do grande céu, ou seja, a dualidade, foram abertas em maio de 2018, quando você sofreu o seu acidente, conversando com Elisa, e quis destruir o cinturão de Van Allen com um monte de amigos. Destruímos todo o cinturão Van Allen. É uma área de plasma que retorna imagens e arquétipos para a Terra, e esse episódio foi doloroso para alguns, veja Elisa. Aqui, desde esta época, de maio de 2018, estão abertas as portas do absoluto, do grande céu, além da alma e até mesmo além do espírito. Elisa. Então, todas as pessoas que morreram desde então, isso foi explicado por Oma. Todas as pessoas que saíram, que deixaram este corpo, foram interceptadas. Todas as pessoas que estavam morrendo, os anciões bloquearam, por sua presença no mundo astral, todas essas pessoas que já morreram, são de fato colocadas em êxtase, algumas já há quase 10 anos, no estado de beatitude no paraíso branco, para aguardar a ressurreição. Mas não é a ressurreição dos corpos, ou a ressurreição da alma, ou mesmo a ressurreição do espírito, é uma espécie de ressurreição da verdade. Nunca houve alguém. Não existe mundo. Tudo isso é sonho. Quando digo que a criação é um sonho, na sua totalidade, que foi iniciada pelas mães geneticistas, é um sonho. Despertar-se, isso significa não estar mais sujeito à história, à memória, ou menos sujeito possível à sociedade. Esta é a verdadeira liberdade. É algo que não podemos discutir. Poderíamos falar sobre isso por milhares de horas, mas enquanto não for vivido, você pode apenas representá-lo, imaginá-lo. Mas em algum ponto, você tem que deixar ir. Deixe tudo de lado.
Você não é essa pessoa. Você não é nenhuma história. Você não é nenhum dever. Você é a verdade. Elisa. Eu acho que no meu canal eles devem estar um pouco surpresos, porque não eram assim comentário da Elisa em espanhol. Então, sim, eu mais ou menos entendi isso quer dizer, como, Elisa. Quer dizer, viver cada dia, sem dar importância a nada, como olhar para fora, quer dizer, viver o máximo da paz e do silêncio. Quer a solução mais rápida? Sobretudo não faça como eu, comentar as notícias. Desligue sua TV, jogue fora a TV, não dê ouvidos às notícias. Vá para uma árvore, perto da água e é isso. Não peça nada. Não espere nada. Então brinco com as máscaras, com as vacinas, não só para informar, não só para reagir, mas para sacudir. Ainda há, não sei quantos por cento de pessoas que acreditam que serão salvas por uma vacina. Deixe-a sonhar. A melhor maneira de ajudar a si mesmo e a todos, seja você um banqueiro ou até mesmo um oficial de justiça, é encontrar a si mesmo, descobrir a si mesmo. Então, como chegar ao silêncio? Como uma irmã pergunta, é muito simples, jogue fora todas as fontes de informação. Desligue tudo o que está acontecendo no Facebook e tudo mais. Fique nesse silêncio, alguns dias, o silêncio vai te encontrar. Eu sou um mau exemplo porque me divirto com essas histórias de máscaras, vacinas e tudo, porque sei que é justamente esse pesadelo que vai te acordar. Mas se você está cansado de viver este pesadelo, esta pressão da sociedade, as várias e variadas proibições, feche-se, sem pedir nada. Absorva-se observando uma borboleta, a vazante e o fluxo do oceano. Veja, sem interpretar, até mesmo um tomate, se quiser. Absorva-se, não sei, faça escultura, cerâmica. Retire sua mente deste mundo, desta sociedade, não para fugir deles, mas para encontrar a si mesmo. Eu disse a você, tivemos uma oportunidade de ouro com contenção. Outra oportunidade de platina vai se apresentar, risos, em agosto ou setembro deste ano. Quando não há mais nada, bem, há tudo. Portanto, afaste-se deste mundo, nem mesmo para fugir dele ou refugiar-se, mas vá para a natureza, pinte e esculpe, ocupe e extraia sua mente. Então, você vai me dizer que estou fazendo exatamente o contrário, fico postando coisas nas redes. Mas por causa de mim, isso não me afeta, e por que estou fazendo isso? Não para assustar, uma pena, se houver quem tenha medo, mas para perturbar as pessoas. Enquanto você acreditar que a sociedade, os governos, os banqueiros, os financiadores, os serviços sociais querem o seu bem, você não está pronto para ser livre. A liberdade não depende de nenhuma circunstância deste mundo. A solução: desligar o rádio, desligar a TV, parar de assistir no Facebook, principalmente na minha parede, e ficar em paz. Além do mais, é isso que está acontecendo. Tem uns que estão tão fartos de tudo que eu publico, e vou lá, eles entenderam. Para mim, este não é um jogo mórbido. Quando faço coisas na minha vida, já desde 2012 que demorei a assimilar o Iketnuk eu sigo que é fruto. A vida se organiza emocionalmente, financeiramente, em todos os níveis. Isso não me impede de ter projetos. Lá, por exemplo, fizemos o projeto do Peru em novembro, se isso não acontece, não acontece. Eu não me importo, eu não me importo. O que você quer manter? Você acredita que está mantendo sua saúde, sua vida, sua família, seu marido, sua esposa, seu papel. Esta é a cena do teatro. E não é um convite para se retirar da cena do teatro, mas muito mais para desfrutá-la por completo, com toda a lucidez e em total liberdade. Se mais e mais de nós formos assim, tudo se tornará gracioso, leve, mais caos haverá, e aí, não será em 10 anos, será agora. Quanto mais você vai ser livre, isso não significa se retirar para a montanha ou tornar-se um eremita, significa estar presente com lucidez.
Isso é tudo, você não precisa de mais nada. É o que você acha que precisa que o mantém longe. Aceite intelectualmente, mentalmente, que você é este absoluto, que você é o grande tudo e que você não é nada, e você é livre, se você aceitar, como dizem, em sua alma e consciência. Não deve haver uma implicação por trás disso. Bem, vou aceitar porque vou encontrar a paz. Isso não vai funcionar. Se você for sincero, não há obstáculo. O que significa que se você não tiver sucesso, ainda haverá resistências ou medos que não foram superados. E todos os medos, sem nenhuma exceção, revelam uma coisa, pegam e revelam uma coisa: medo da morte e medo da ausência da forma. Não há mais nada. Não há arcontes que tenha, não há mais geneticista que tenha, não há cetáceos que tenha. Claro que eles desempenharam um papel na história. Não é à toa que as baleias foram chamadas de guardiãs dos sonhos. Mas, por outro lado, quem abre as portas do sonho não são as mães geneticistas. Elas são sonhadoras, o que foi chamado de sagrado feminino. Elas são feitas para criar. Elas não foram feitas para elucidar o sonho. Aqueles que elucidam o sonho são os meninos maus. Esses são os arcontes. Então, tudo depende do ponto de vista. Em um nível, você vê os arcontes como algo horrível. Em outro nível, você entende que eles fazem parte do mesmo sonho. Os cetáceos são os guardiões dos sonhos e os arcontes são os agenseus, organizadores do mundo. Eles não sabem criar. Além disso, prefiro esta palavra, agenseur, organizadores, do que administrador. Elisa tenta traduzir para o espanhol a palavra agenseur, aquele que vai organizar as coisas, que quer que elas existam. Mas são eles que abrem a porta da prisão. Portanto, não há nada a julgar efetivamente, e como dizia Pepper Oma, na época, cuide bem das suas nádegas. Risos, cuide do seu coração. Todo o resto é feito por si mesmo. Novamente, isso não o impede de praticar a energética, mas esteja lúcido. Quanto mais você se solta, quanto mais você aceita, menos sujeito você está ao sonho. Aquilo que você mantém lhe mantém. Você se preocupa com seu corpo, se preocupa com sua alma, então há dor. Você não se preocupa com nada, você não se apega a nada que está passando por você, memórias, feridas, você percebe que está aí e você não o alimenta. Como o alimentamos? Simplesmente pela consciência que o carrega. Portanto, quanto menos você estiver em contato com o sistema da criação, menos você será impactado por este pesadelo. Mas a princípio você será impactado por ele, até que compreenda, por meio da experiência, que só pode deixar ir. Isso é o que tem sido chamado de êxtase, esses 3 dias de escuridão ou evento. Mas, como indivíduo, você pode experimentar isso agora. É o fim do sofrimento. Este é o fim das perguntas. Por outro lado, perguntas podem ser feitas sobre o tempo, para onde vamos nas férias, mas não perguntamos mais sobre quem somos. Risos, você quer um copo d'água? Para a Elisa, mais uma coisa a dizer. Sim. Elisa, você está em ágape? Sim. Elisa, ela pergunta se você está em ágape. Só você pode saber disso. Se eu estou em ágape. Como eu sei? Risos, você é ágape quando não tem mais perguntas. Elisa, você não sabe quando alguém está em ágape. Este é um momento em que você para de fazer perguntas, é o estado natural. Não é algo que eu possa saber. É algo que se experimenta porque existe esta alegria, existe esta alegria. Aqueles que sentem as energias, bem eles sabem o que está acontecendo, o que tem sido chamado de duplo touro do coração, está lá permanentemente. E então, eu nunca me questiono. A partir do momento em que você se pergunta perguntando, estou vivendo HP ou não, quer dizer que você não está aí.
A tradução na sua vida é que tudo vai ser fácil, seja a sua morte, a doença, seja qualquer coisa, vai ser fácil. Não há nada mais que resista. Todos os irmãos e irmãs que a vivenciam se reconhecem. Ainda temos 10 minutos. Paramos a 1 hora. Gostaria de salientar que esta tarde, no horário que a gente vai retomar, então a gente come por volta da 1 hora, então a gente retoma às 4. É isso aí, mais ou menos. Elisa. Mais ou menos sim. Eu não me importo. Vamos retomar esta tarde com uma canalização de Avraham Michael Ivanov. Então, se possível, para facilitar as coisas para Elisa, para mim e para quem vai estar ouvindo, gravada ou ao vivo, ainda não sei, escreva suas dúvidas. Haverá também perguntas orais, mas é muito mais fácil quando Elisa está lendo o papel, em francês ou espanhol, do que repetir. Elisa quer começar a tradução e riem-se porque ouviu JLA, sem traduzir enquanto ia. Parece-me que não traduziste exatamente o que eu disse. Elisa, como viver a resolução na Terra com um corpo físico? Porque tudo que foi criado, o primeiro sonho e o último sonho vieram do mesmo lugar que a Terra. É o local de confinamento. É o local de início do sonho. Existe uma noção de responsabilidade para todos aqueles que criaram mundos. Mães geneticistas, Elohim, Nepilim. Quando você cria algo, você tem que acompanhar até o fim. Porque o sonho é um sonho, ele não pode durar, há um ponto onde ele se resolve. Você não pode passar a eternidade dormindo dentro da forma, dentro das dimensões. Lá, ficamos esta manhã nas generalidades, mas a partir de amanhã, vamos considerar as coisas de uma forma muito concreta e prática no dia a dia. Seja para trocar a fralda do seu bebê, risos, seja para me encontrar com o fiscal, é tudo questão de posicionamento. Então é claro que falamos de aceitação, de acolhimento, mas existem meios práticos em todos os acontecimentos da vida, existem formas de se posicionar, que permitem evitar reagir justamente à dualidade. E isso é silêncio. É aprender, face a cada circunstância, seja ela qual for, a primeiro acolher com silêncio, a observar o que esta aceitação e este acolhimento desencadeiam em ti. Mas você também perceberá, muito rapidamente, que se você não nutrir com a consciência, com o pensamento, com as emoções, algo que acontece com você, isso vai ser atravessado, isso vai se dissolver. E isso é característico da vida e ágape. Garanto-vos que tudo o que acontece na minha vida, acontece espontaneamente. Eu não tenho que organizar mais nada. Eu não tenho que decidir mais nada. É a vida que decide porque eu sou a vida. Eu não sou apenas minha vida. Claro, eu amo minha vida e até minha vida é constantemente moldada, cinzelada pela inteligência da luz. Eu nunca me pergunto. É também a grande liberdade. Se algo é fluido e se eu sou a evidência desse acolhimento, só pode ser fluido. Não pode, nem me agradar, nem causar desagrado. Mas isso não me impede de ter minha personalidade e minhas reações pessoais, mas não sou mais enganado. E assim, há cada vez menos possibilidades de interferência entre a vida e a minha vida. Minha vida se tornou a vida. Na verdade, já não me deixo enganar por nenhuma história, mesmo que tenha um interesse sociológico, digamos, em falar de tudo que se passa no palco do teatro, porque me diverte. E garanto que nesse ponto tudo fica fácil. Tudo se torna fluido. Você tem o direito de estar com raiva, você tem o direito de estar, você tem o direito de estar com dor. Mas tudo isso é aprendizado, porque quanto mais você está nesta confiança total, não em seu personagem, não em sua alma, mas na verdade que você é, mesmo que você não saiba, você o experimentará de maneira muito simples. É muito mais difícil para quem hoje tem uma bagagem dita espiritual enorme do que para quem não acredita em nada, que nunca viveu nada, que viverá a verdade sem que ele pergunte nada a ninguém.
Quanto mais simples você for nos seus funcionamentos, mais simples você será em sua maneira de viver os acontecimentos de sua vida. Simplicidade, aceitação, é mais ou menos a mesma coisa, mas você se encontrará de maneira cada vez mais administrável. Mas se você coloca na frente os arcontes, os contratos, se você coloca na frente, eu sinto as energias, eu sinto meus chakras ou tenho visões, você não está disponível. Na verdade, não há nada para ver, não há nada para sentir, não há nada para perceber. Isso é a felicidade. No entanto, todos nós passamos por percepções, energias, visões, projeções, memórias, tudo. Mas hoje é muito mais fácil para alguém que não tem pré-requisitos, que não tem crenças e que está simplesmente em sua vida mais mundana de todos os tempos. Estas são as pessoas mais simples. Não somos nós com todas as experiências espirituais, as vibrações, as energias. É engraçado porque temos sido as âncoras e os semeadores da luz, mas o fato de sermos os semeadores da luz e as âncoras da luz, nos impede de ser a luz, porque colocamos uma distância entre a luz e nós mesmos. É o mesmo para as canalizações. Em 2008, 2009, as pessoas viram uma forma branca descendo à minha esquerda, o arcanjo Anael, as pessoas realmente viram. E então, em 2012, Bidi chegou, metade deles fugiu. Mas sim, porque não havia mais nenhuma entidade de luz descendo, não era a sombra que descia, era a luz negra que é a fonte e a origem da luz. Visível e invisível. Claro que as pessoas ficaram com medo. E então, depois, você percebe que não é uma entidade externa que desce, seja ela um arcanjo, ou Bidi, mas que está lá, sai de lá. O que me faz sorrir, por exemplo, porque, por exemplo, você tem pessoas, inclusive Bernard de Montreal que é um Melquisedeque hoje, mas que disse que nunca, jamais concordaria em ser canalizado quando ele morresse. Mas, não preciso da autorização dele, isso ainda é dualidade, já que ele está em mim. Risos, posso canalizar um grão de arroz, se quiser. Nisargadatta, me perguntaram, desde Nisargadatta, ele se juntou ao absoluto quando ele partiu. Como posso canalizar é muito simples. Quando você está livre, você está em ultratemporalidade, ou seja, risos, o que você disse? Elisa, você deveria me deixar falar. Sim. Risos, em ultratemporalidade. Ele transcendeu o tempo e o espaço. Então o Bidi, quando ele chegou em 2012, ele não estava preso com os outros, ele está mesmo no absoluto. No absoluto, não há mais individualidade. E, de fato, não é uma canalização, nem mesmo uma possessão. Estou simplesmente expressando o que é. Ele é o que eu sou o que ele é. Além disso, quando todos viram a semelhança agora com o Bidi. Então é por isso, risos, aí está. Então em algum momento você tem que se libertar, na consciência, não na vida cotidiana. Você não vai se libertar de seu marido, de sua esposa, de seus filhos, mas deve se libertar de todo o relacionamento, toda a comunicação, toda a ressonância, para entrar em fusão total com a verdade. E aí, naquele momento, de fato somos muitos irmãos e irmãs que se encontram nesse limite entre o ser e o não ser, obviamente com temor legítimo, pela pessoa e pela consciência, de mergulhar no este vazio, neste nada. A consciência não pode aceitar que seja uma ilusão. É normal, é projetado assim. Portanto, pare de se identificar com a consciência, memória, corpo ou projetiva no futuro. Ser livre e não mais alimentar visões, energias, cenários. Na verdade, é estar totalmente imerso na presença, e aí, é a liberdade total. Se você sente as energias, sente o duplo fluxo, o duplo toro do coração, ainda sente as coroas, as estrelas, não se importe. Essa será a palavra de encerramento esta manhã. Não há ninguém. Não é um jogo de palavras quando dizemos
Você é uma pessoa e não há ninguém. O que chamamos de persona é o ego, é a máscara. É categorização por família e por sociedade. Seu nome é assim, você tem tal e tal papel social, você tem tal e tal responsabilidade. Tudo isso está decidido. Isso não significa que você não o vivencie depois. Ele ainda está aí, meu personagem, ele ainda está aí, a sociedade está aí. Você está aí. Mas realmente e concretamente, só posso dizer que é como uma consequência de mim mesmo, real e concretamente. Isso não o impede de ter afinidades ou não afinidades, mas você não se deixa enganar mais por isso. Sua vida se torna leve e acima de tudo, você não se questiona mais. Você faz perguntas sobre o que vai fazer amanhã, sobre o tempo, sobre o que vai comer. Sim. Mas não há mais questionamentos sobre quem você é. É tão óbvio para quem o experimenta. E é tão complicado para quem não vê. Porque quem não vê, sempre vai dizer: bom, está errado. Ele vai dizer: é astral. Ele dirá: é uma ilusão. Ele vai dizer que sou um guru. Ele vai dizer isso, aquilo, porque ele é incapaz de viver a verdade. A verdade não deixa espaço para questionamentos. Não deixa espaço para duvidar de nada sobre o que você é. Não te impede de ter problemas de saúde, não te impede de ter problemas financeiros ou de casal, mas não é de todo a mesma oitava, dizemos o mesmo registro. E sobretudo, quando falo de imutabilidade, quer dizer que aí falo, mas instantaneamente, se eu voltar. Além disso, tu disseste que estavas a arder, e se eu me colocasse naquele estado, instantaneamente vocês iriam todos explodir. Não estou tentando fazer nada com vocês. Vocês simplesmente ressoam com o que eu sou, assim como eu ressoo com o que você é, mas além da identidade. Faremos, aliás, se eu ficar calado, eu parar de falar, não faço nada, me instalo interiormente e todos vocês vão experimentar a mesma coisa. Tudo começou esta manhã com as palavras, as pessoas queimando, sentindo as energias e queimando por toda parte. Isso é apenas o começo. Além disso, como eu sempre disse, eu poderia falar com você sobre cristais ou fazer um esboço de Raymond DeVos para você, o resultado seria exatamente o mesmo. Fala ao mesmo tempo, pedindo a Elise que traduza. Elisa, você estava dizendo, poderia te dar uma aula de cristais ou o quê? Não sei o que. Ou um esboço de Raymond DeVos. Você não conhece Raymond DeVos? Irmã, não. Ele era alguém que jogava muito com as palavras, um comediante. Irmã, sim, um comediante. Ele é especial. Ou como falei na época, eu poderia dançar para você dança do ventre, seria igual. Não se preocupe com as aparências, mas com a verdade. Assim que você estiver presente, mesmo que eu esteja falando de qualquer coisa, você vai esquentar, você vai literalmente consumir. Sim. Irmã, mas aí, é muito mais forte do que quando você está atrás do seu iPad, porque isso acontece comigo no iPad, lentamente. Mas você tem o exemplo da última canalização de Abraham Michael Ivanov que falou por 2 horas enquanto balançava um fogo incrível. Irmã, adormeço a 1 hora não sei o que, é normal. Irmã, mas eu sinto, mas estou deitada, estou quieta. Não é a mesma coisa aqui, como sentir, e de repente, e você está queimado, super quente. Agora estamos falando sobre carga viral, quero falar com você sobre carga de luz, vocês vão ver. Mas não sou eu que faz qualquer coisa com vocês. É a sua presença, a sua escuta e a sua lucidez que a criam, porque falamos da verdade, mesmo que não a vivamos, mesmo que você não a viva, o fato de falar dela é suficiente para aquecer. Elisa, você disse 10 minutos. Então vamos parar porque é 1h15 e retomaremos às 4 horas, mas esta será uma canalização de Abraham Michael Ivanov. Vamos encerrar a emissão, dizer até logo. Obrigado, aí está. https
apoteose.live/blog/2020 07-29 Satsang Casa de Vida Chantilly Lara 29 Juliette 2020 Transcrição do áudio Equipe Agape Tradução Alberto César Freitas Fonte da imagem https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/